Às vezes a gente acha que o honrar de Deus é segundo os nossos padrões. A gente pensa que o agir de Deus na nossa vida é quando a gente for honrada diante dos homens. Mas Jesus disse assim, que aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Aquele que quer parecer, tem que diminuir. Aquele que quer ser honrado, tem que se humilhar perante a potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, nos exaltará. É o tempo do Senhor. Só que sabe o que define o tempo do Senhor? O tempo do Senhor de nos honrar depende do tempo que você vai conseguir, quando você for honrada, devolver a honra para Ele. Porque muitas vezes, se Deus nos honra antes, a gente ganha o mérito. Fui eu que avisei, eu que orei, eu sabia, eu disse, eu tinha razão. E mulher ama ter razão. Até eu fiz uma brincadeira, eu fiz até uma live com o Cláudio Duarte esses tempos, falando assim, quer ser feliz ou ter razão? E a brincadeira que eu peguei ele na brincadeira, e ele foi todo no começo da live ele estava todo sério, querendo dizer, porque na teologia, eu dizia, pastor, tu acha que eu não sei que tu é fuleiro? Parece que nós não nos encontramos no aeroporto, porque o pastor Cláudio Duarte, ele é super extrovertido no púlpito, mas na verdade ele é um cara tímido. Então eu tive que fazer umas piadas para ele no começo da live. Depois, se vocês quiserem assistir, tá no meu canal do YouTube e no Instagram também tem. Só que ele estava todo, todo cheio de dedo. Aí eu falei, pastor, então o tema da live é quer ser feliz ou ter razão? Porque assim, o que eu sempre digo é que eu quero ser feliz, porque razão eu já tenho. Aí a gente começou a descontrair isso. Mas o que acontece? É porque mulher quer sempre ter razão. E assim, tudo bem que 98% das vezes a gente tem razão. E aqueles 2% é margem de erro do Ibope. Mas isso não edifica ninguém. Bem pelo contrário. Isso soa soberbo. Hoje, com 5 horas de trânsito, eu ainda, fiquei naqueles dias no meio do caminho. Só vou falar nesse linguajar porque estão filmando. E no meio do caminho, pastora. Aí paramos num posto. Eu fiquei 5 minutos, fui procurar se tinha absorvente. Quando eu entro no carro, eu falo, nossa, estava com cheiro de coxinha lá dentro. Vocês sentiram cheiro de coxinha lá fora? Ele disse assim, não, a gente só sentiu cheiro de coxinha quando tu entrou no carro. Eu queria ter tomado um banho, não deu tempo. Eu juro que eu ia passar no hotel. Mas assim, eles não me ajudaram, entendeu? O Gregory e o Igor, eles falaram, não, tá com cheiro de coxinha agora. Eu falei, pronto. Espirrei, coisa, não adiantou nada. Eu falei, tudo bem. Sabe aquele dia que quando dá pra dar errado, dá errado? Só que nada pode tirar a nossa paz. Eu tô aqui rindo, não é porque eu tô aqui rindo agora, porque eu cheguei. Não, eu ri o caminho todo, de mim mesma. Porque quando você consegue rir de você mesma, mostra que você está curada em muitas áreas. O problema nosso, mulheres, independente se você é casada ou solteira, o problema é que a gente aprendeu, não sei como, a se ofender com qualquer coisinha que fala. Se fala que tu tá magra, tá me chamando de magra. Se fala que tá gorda, tá me chamando de gorda. Ah, porque a tua orelha tá um pouco rasgada. Sim, eu rasguei desde os 8 anos. Não, a mulher só tá falando. A gente se ofende com tudo. Se o marido fala que tu tá bonita, tu fala, o que tu tá querendo dizer? Tá querendo. Se ele não fala que tá bonita, é porque ele não tá te reparando. É igual a gente, não sei, você mora em Curitiba, então se tá chovendo, reclama, se tá frio, reclama, se tá calor, reclama, se tá nublado, reclama. Ai, Curitiba tem as 4 estações do dia do ano no mesmo dia, não é? Vocês falam isso? Eu sei, eu já morei aqui. Então é aquela coisa, porque tem que levar casaco, porque não tem que levar casaco. A gente reclama de tudo. Para reclamar, você não precisa se esforçar. Sabe o que a gente precisa se esforçar? Para elogiar os outros. A gente precisa se esforçar para ver o lado bom. Só que Jesus disse que os nossos olhos são as janelas da alma. E Ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Os provérbios de Salomão dizem, se alguém sabe refrear a sua língua, consegue refrear o corpo todo. Por que a gente jejua? Para que serve o jejum?
Ah, jejum é para conseguir um varão. Não. Ah, e o jejum de Daniel para emagrecer, comer só legume. Também não. O jejum, ele é uma coisa muito mais espiritual do que parece. Porque o jejum que Jesus fez, para nos ensinar tudo que ele fez, ele disse: se é possível, se eu fiz, vocês também conseguem. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Se guardaram as minhas palavras, também vão guardar de vocês. Mas também se me perseguiram, me invejaram, me caluniaram, me apedrejaram, me cuspiram, também está no combo. Só que quando isso acontece, a gente fala: o que aconteceu? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que falaram isso de mim? Jesus era bom ou não era? O que aconteceu com ele? E aí nós, que somos cristãs, que somos discípulas de Jesus, quando alguém fala alguma coisa, principalmente o marido, o namorado, ou a mãe, o pai, quantas aqui são casadas? A maioria, glória a Deus. Quando você voltar para casa, agradece o seu marido, que ele deixou você vir. Não que ele tenha que deixar nada, brincadeira. Aquela que não aguenta, né, Alexandre? Mas assim, é mais forte do que eu. Eu não perco a piada, gente. Mas é o quê? Você tem que ser grata. Porque quantas vezes eu já voltei de culto de mulheres, gente? Quantas vezes que eu já fui em conferência de mulheres e quando eu chegava em casa ele estava vendo televisão, óbvio, porque não sei o teu marido, mas o meu. Principalmente uma tela verde com alguns homens correndo e uma bola rolando. Aí eu voltava do culto e falava: meu Deus do céu, a casa está uma bagunça. Tu ainda não guardou a louça, ou isso aqui está não sei o que, todas as luzes acesas. Aí ele falava para mim assim: uau, isso que está vindo da igreja, imagina se tivesse em outro lugar. Aí você faz o quê? Pode ser que você seja como as outras 99, não como eu que falo: o que é? Vai me acusar agora? Pronto, começou a briga. Quantas de vocês? Não precisa levantar a mão. Por quê? Porque aquela coisa, é muito fácil a gente ser gente boa com os outros, difícil a gente ser com quem a gente precisa ser. E eu vou te falar uma coisa: se você não é casada ainda, aí você pode estar pensando: ai, lá vem elas falar do papo de casada. Quem não é casada ainda é louca para casar, então não vem que não tem. Pelo menos tu aprende antes. Então, ou alguém tem voto de nazireu que não quer casar? Não, eu respeito quem não quer, tem uns que são eunucos. Mas que eu conheça, o planeta da loucas para casar está lotado. Então assim, só que o que eu falo? Eu amo pregar para solteira. Um dia vocês têm que me chamar para culto solteira. Dos solteiros, né? Eu falo dos solteiros inteiros, enfim. Por que eu gosto de falar para solteiros e para solteira, já que é um culto de mulheres? Porque solteira é aquela que é feliz e não sabe. Ela jura que as casadas que são: não, querida, demora. Eu estou casada, vai fazer 21 anos. E eu posso dizer para vocês e testemunhar que hoje eu tenho o melhor casamento de todos os tempos. E foi uma crescente. Eu tenho em todas as áreas. É o melhor marido, é o melhor... Tudo é melhor na minha vida hoje, 20 anos depois. E só melhora, eu falo, hashtag só melhora. Casamento que só piora é casamento sem Deus. Casamento sem amor, que começa empolgado, só consegue planejar a festa. Planeja a festa, planeja convidado, planeja docinho, bem casado. Mas ninguém fala do mal casado, né? Devia ter o docinho do mal casado. Tipo, desse tu não come. Sabe, todo mundo quer pegar o buquê. Mas devia ter aquela parte assim: quem é que quer pegar uma briga? A primeira briga, 1, 2 e... Não, ninguém quer, mas tá no combo. A honra, olha eu. A honra, lembra que eu estava falando para vocês? A honra de Deus, na tua vida, ela vai depender o quanto que você está disposta a devolver a glória para Ele. E o que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Tem tudo a ver. Porque quando eu falei para vocês que hoje meu casamento está melhor, não é porque o Rodolfo é o melhor marido do mundo, ou que eu virei a Mulher Maravilha. Não, é porque foi tanta lixa, tanta coisa que eu fui aprendendo a me calar, a ceder, a ver que pedir desculpa não cai a língua quando você pede desculpa. A mão não quebra se você junta a cueca do chão. Não cai a mão se você tira a toalha molhada de cima da cama.
Porque a gente também faz coisa que irrita. Eu, por exemplo, eu gosto de comer granola seca assim. Granola igual salgadinho, sabe? Eu sou aquelas magras ruins que come tudo e não engorda. Então eu vivo comendo igual passarinho, comendo. E o Rodolfo tem pavor, porque tem essas unhas de gel. E quem tem unha de gel sabe que a gente derruba as coisas. Então a granola é pequenininha. O que vocês acham que acontece? Então, o que irrita ele? Irrita que ele está caminhando pela casa e de repente ele ouve um... Ele pisa em cima de um grão. Aí ele dá mais um passo, pisa em cima do outro. E eu sei que ele está se irritando. Porque eu deixo cair a granola no chão. Então tem granola no chão, na cama. Em tudo que é lugar que eu vou comendo um negocinho, eu vou comendo e vou deixando cair. E esses dias a gente teve uma briga feia por causa disso. Nossa, por causa de uma granola? Sim. Porque 20 anos depois tem que inventar coisa para brigar, gente. Mas porque a granola não é o problema é o desrespeito. Porque ele vê o meu descaso como desrespeito. Então eu não vou falar dos homens, vou falar da gente, ok? Porque tudo eu pergunto para o Senhor. Eu falo, por que ele está se irritando com isso? Aí o Espírito Santo me diz, porque ele vê isso como um descaso seu. Ele não interpreta que sou eu que sou desastrada, que a minha unha deixa cair. Ele acha que, na verdade, eu não me importo e vou comendo de qualquer jeito. E não é verdade. Eu não sei você, mas você erra querendo errar? Ou você erra sem querer, tentando acertar? Você não erra de propósito. Vou errar uma questão na prova só para tirar 0. Você não faz isso. O nosso natural é querer acertar. Não é que eu estou comendo de propósito para deixar cair. Mas o que eu quero te ensinar com isso? A gente precisa aprender nas pequenas coisas. Quando Jesus ia explicar a respeito do reino de Deus, ele falava assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas. O reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é um semeador que saiu a semear. E contava da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Ele usava histórias do nosso cotidiano para explicar algo espiritual. Você tem que olhar para tudo que acontece na sua vida, procurando algo do seu cotidiano, para que Deus venha falar com você. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus fale através de uma pessoa. A gente fica esperando que Deus mande um anjo para falar com a gente. A gente fica esperando que alguém venha no púlpito e aponte, você levanta e que eu vou falar assim. Só que Deus fala, eu estou falando com você o dia inteiro, você que não ouviu. O Espírito Santo é aquele que Jesus disse, eu vou Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E Ele sim vai te ensinar todas. Quem concorda comigo que todas as coisas não são algumas coisas? No meio, segura no meio. Quem concorda comigo que algumas coisas não são todas as coisas? O problema é que a gente quer que Deus nos ensine as coisas que nos convêm. A gente quer que o Espírito Santo nos ensine a ser... Eu falei do jejum e não terminei o que era o jejum, né? Eu tenho que fechar as janelas. Eu sou Windows, várias janelas abertas. Eu vou falar do jejum agora e volto do que eu estava falando mesmo? Mulher, gente. Vida real. Daqui a pouco eu lembro. O Espírito Santo nunca me deixa só. Vou contar do jejum. Para que serve o jejum? O jejum não é você deixar de comer para alguma coisa. Esse está mais avivado? Aleluia. Esse tem uma unção de granola. Vocês ouviram o barulho da granola caindo? Aí o que? O jejum é para... Se você consegue dizer não, lembra que eu falei, quem refreia a sua língua, refreia o corpo todo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Você precisa estar procurando coisas boas nos outros. Agora, a nossa necessidade física é comer. Você come quantas vezes por dia? No mínimo 3, vamos combinar. Quantas vezes você alimenta a sua alma por dia? E o espírito? Tem como alimentar o espírito? Tem. Só que acontece o seguinte, a gente se preocupa com o corpo, a gente quer saciar a nossa alma com coisas. A alma é o que? A alma é o sentimento. Você quer uma mensagem, você quer uma flor, um coraçãozinho, boa noite, bom dia. Isso tudo é alma. Só que a alma nunca se satisfaz, porque você dá um dedo, quer a mão. O espírito, ele é alimentado na sua comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água que se você beber não vai ter sede.
Ele não estava falando de coisas desse mundo. Ele falou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O problema é que nós nos relacionamos com Deus, que é espiritual, que é Espírito, e a gente começa a pedir coisas carnais. Por isso que nunca sacia. A gente quer ser honrada no que convém. A gente quer que o Espírito Santo nos ensine o que convém. Então, o que o jejum nos ensina? O jejum ensina que se você consegue dizer não para a sua necessidade básica de sobrevivência, que é comer, você consegue dizer não para qualquer coisa. O jejum é para você treinar a sua carne a ser submetida ao Espírito.